O Israel moderno é terra de contrastes. É uma nação industrial que ostenta algumas das tecnologias mais sofisticadas do planeta, que vão desde a fabricação de produtos farmacêuticos até o desenvolvimento da mais atual memória flash, na maior fábrica da Intel no mundo. Apesar de tudo isso, lá ainda se pode ver beduínos morando em tendas e mudando-se de um lugar para o outro, vivendo de uma forma não muito diferente daquela que Abraão viveu há 4.000 anos. Com seus locais sagrados, Israel é também uma terra de diversidade religiosa. Judeus, samaritanos, islâmicos, druzuítas, cristãos católicos, ortodoxos, armênios, maronitas, siríacos, caldeus, entre outros. O que nos leva à questão: o que é ser israelita? A lição de hoje tem por título A Descendência de Abraão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que se inscreveu no canal Pão do Advento. Estamos de volta aqui para mais uma etapa do estudo do tema das alianças. E o título da lição de hoje é A Descendência de Abraão. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, então é tempo aí, né? Clica aí no botãozinho vermelho aí que tem embaixo, aí, que você está vendo aí no computador, no celular, não sei onde você está vendo. Você clica ali no inscrever-se e aperta também o sininho, porque você apertando o sininho você vai receber as notificações quando tiver vídeo novo. Então a gente tem aqui os estudos da lição da Escola Sabatina e tem também uma série sobre o Apocalipse. É uma série simples, né, com vídeos um pouco mais curtos e a gente procura explicar temas ali de forma concisa, assim, nada muito prolongado, né? E então por etapas você vai aprendendo aí a entender o livro do Apocalipse, a entender as profecias apocalípticas, né? Então vamos lá, vamos ao primeiro tópico da lição: acordo sobre a terra. Disse-lhe mais a Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. Então nós vimos na lição passada que Deus tinha um grande propósito com Abraão. Em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E de que forma todas as nações da terra foram benditas em Abraão? Todas as nações da terra foram benditas em Abraão, porque da descendência de Abraão viria Cristo. Tanto é que Paulo ele trabalha justamente essa questão, chamando o descendente de Abraão de Cristo, né? Se você lendo o texto de Gênesis, quando você lê ali sobre o descendente de Abraão, você imagina, está falando de Isaac, né? De certa forma falava sobre Isaac, era como se fosse uma profecia de dupla significação, porque Isaac também era o filho da promessa, só que esse filho da promessa ele ia muito mais longe do que o texto parece apresentar ali no Gênesis. O filho da promessa alcança Jesus Cristo. Jesus Cristo é definitivamente o filho da promessa, o filho esperado, aquele que traria solução e em quem todas as nações seriam benditas. Então Jesus ele descende de Abraão, ele segue essa linha. A gente vai ver no final desse vídeo que Deus ele tem um propósito, ele tem um fio condutor desde o Éden até a nova terra. Então Deus tem um plano muito bem arquitetado para conseguir restaurar tudo aquilo, toda a inocência perdida, né, por nossos primeiros pais e livrar o mundo dessa decadência do mal que tem assolado o mundo, né, desde os dias que nossos primeiros pais saíram do Éden, que tem assolado o mundo e trazido ruína, perdição e morte. Então Jesus é aquele que vem da linhagem de Abraão para restaurar todas essas coisas. Jesus ele é o centro da aliança. Não se esqueça, nós estamos estudando as alianças, né? Então Deus ele tem um acordo com Abraão, ele fecha ali um acordo sobre a terra.
ele prometeu a Abraão uma terra. E é interessante que essa terra, ela não é qualquer terra, né? Hoje pode ser que você chegue lá e não dê muito valor para a terra de Israel, mas ela é, em questões assim de território, ela é um lugar, ela está num lugar assim fértil, né? Tanto é que a Bíblia vai chamar aquela terra, a terra prometida, de terra que emanava leite e mel, porque ela produzia muito, né? O que você plantava, você colhia. Então ela é uma terra rica nesse sentido, mas não só nesse sentido. Deus tinha muito mais propósitos com ela, né? Israel ficava num lugar estratégico, porque o objetivo de Deus com Israel era alcançar o mundo todo. Então Deus não só escolheu Abraão para fazer esse trabalho e toda a sua descendência, alcançar as outras pessoas, como colocou também ele num território geograficamente estratégico. Israel ficava numa região, né? Eu vou mostrar um mapa para você, né? Dá uma olhada aí no mapa. Então, Israel, veja que Israel ele fica numa região. Você pode chegar até o Egito, ou seja, o continente africano. Você pode ir até ao Oriente, né? A região onde ficava ali a Babilônia, né? Todo aquele território entre os dois rios, Rio Tigre e Eufrates. Dali você ia para a Índia, né? Você continuando, você ia até chegar na China. E você tem aqui também, do outro lado, você chega até a Europa, né? Subindo você chega até a Europa. Então, é uma região estratégica. Muitos povos, todo povo, por exemplo, que queria ir até o Egito, tinha que passar pela terra de Canaã. Se vinha da Europa, por terra, passar por Canaã. Se ia da Europa seguindo em direção à Índia, à Ásia, passava também por ali. Então era um ponto de encontro. Aquela região ele era de fato um local estratégico para alcançar muitas pessoas. E alcançou muitas pessoas. No Pentecostes nós vemos uma realização grandiosa desse plano, desse projeto de Deus. Porque Deus ali fez com que os seus discípulos, né, os apóstolos de Jesus, recebessem o Espírito Santo, e naquele dia, no momento em que Israel recebia pessoas de muitas nações por causa da festa do Pentecostes, ele acabou alcançando ali naquele dia, né, no dia de Pentecostes, muitas pessoas. Os discípulos começaram a falar na língua das pessoas que estavam visitando a terra e pregar o evangelho para essas pessoas. Então, essas pessoas depois voltaram para as suas terras levando as novidades. Então veja que plano genial, né? Então esse é um dos propósitos de Deus com a terra de Canaã. Na verdade tem muito mais que isso, né? Mas o que dá para a gente comentar agora aqui nesse momento é isso. Vamos ao próximo tópico. Israel espiritual. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E um texto complementar a esse é Romanos 4, 16 e 17, que diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Então nós temos aqui dois textos, né? Um texto declarando que todos que são de Cristo são descendentes também de Abraão. E o texto de Paulo, né, de Paulo aos Romanos, declara que Abraão foi constituído pai de muitas nações, pai de muitos povos, né? Então, todos nós somos descendência de Abraão, mas somos descendência em que sentido? Olha o que o texto declara: se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Então, se somos descendentes de Abraão, somos hebreus espirituais, somos
israelitas espirituais, porque somos descendentes também de Jacó. Nós somos judeus espirituais, porque somos da tribo de Judá, a tribo de onde veio o Messias. Então a pergunta que foi feita lá no início, no vídeo inicial da lição, vem fazendo a seguinte pergunta: o que é ser israelita? Então esses textos aqui de Paulo, né, tanto em Gálatas como aos Romanos, ele deixa isso bem claro. Israelita, hoje, o israelita, não é somente aquele que é Israel de sangue, não é aquele que descende geneticamente de Abraão, que descende geneticamente de Jacó. Israelita agora é aquele que descende espiritualmente de Cristo. Então, todos aqueles que descendem de Cristo espiritualmente são herdeiros de Deus, fazem parte da promessa e fazem parte da aliança. A aliança, ela nos contempla. Então, não pense você que a aliança era para um povo específico e que nós fazemos parte agora de uma aliança diferente, de uma outra aliança, uma aliança mais amena, uma aliança mais... você desfruta de mais privilégios. Não existe isso aí. A aliança é a mesma. O que existe é uma continuidade da aliança. Nós temos o centro ali da aliança, que é Cristo. Né? Cristo é a confirmação da aliança que foi feita ali com Abraão. E ao nascermos de Cristo, ao descendermos de Cristo, passamos a ser também descendentes de Abraão. Somos israelitas espirituais. Certo? Então tenha isso em mente. Isso aqui é um conceito bíblico, é um conceito muito claro no Novo Testamento. Né? Você levando isso em conta, você vai entender muitas outras questões que aparecem no Novo Testamento a respeito de Israel. Você não vai ficar pensando, isso aqui está falando para o judeu ou está falando para a gente. Então, você vai entender que, na verdade, tudo que a Bíblia diz é tanto para o judeu quanto para a gente, porque agora nós somos todos uma coisa só. Né? Não existe mais diferença, não existe mais divisão, não existe mais separação. Deus uniu todos num único grupo. Então, é isso aí. Né? Quando você lê lá sobre os 144 mil lá em Apocalipse, aí você vai entender melhor. Ali não está falando de judeus, né, tribos judaicas, né, que vão ser restaurados nos últimos dias, não é nada disso. Está falando da igreja de Deus, do povo de Deus nos últimos dias, que inclui todos, inclusive os judeus de sangue. E agora nós vamos para um conceito muito importante, né, essencial aqui para a compreensão do Evangelho, também para o plano de Deus e para o plano da salvação de Deus, que é o conceito de remanescente. É o tópico que nós vamos estudar agora. Isaías 4:3 declara: os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Miqueias 5:6-7 fala: estes dominarão a terra da Síria com a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem nem depende dos filhos dos homens. Mas, agora Sofonias 3:12-13. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Então esses três textos aqui ele tem uma coisa em comum. Todos eles falam de um remanescente. Então nós temos lá Isaías falando os restantes de Sião, são os remanescentes, os que sobraram de Sião. Nós temos Miqueias falando do remanescente de Jacó, e nós temos Sofonias falando do remanescente de Israel. São todos a mesma coisa. Né? O remanescente é aquele que sobra, é aquele que resta. Então na história do povo de Israel a gente vê uma trajetória de altos e baixos. Há um momento ali que o povo está muito comprometido com Deus, mas tem um momento que o povo cai, que o povo entra em rebelião, em idolatria, se afasta totalmente de Deus, transgride os seus mandamentos,
E por conta disso vêm as consequências, né? Então, na história de Israel, o momento mais trágico, mais traumático da história do povo de Israel é quando eles rejeitam, né? Dois momentos: o Reino do Norte rejeita completamente a Deus, e aí vem a Síria e os leva em cativeiro. E depois, anos depois, o Reino de Judá, ele comete o mesmo erro e é levado em cativeiro pelos babilônicos. O povo de Israel deixou de existir. O povo de Judá ainda teve uma esperança. Mas havia, tanto lá em Israel, embora Israel não tenha se tornado mais nação, mas sobrou um remanescente lá. Sobrou um resquício, né? Essa era a promessa. Haveria um remanescente ali. E do povo de Judá também haveria um remanescente, são os que retornariam para reconstruir Jerusalém. E desse remanescente, Deus continuaria trabalhando até chegar ao Messias. Então sempre houve na história do povo de Deus uma linhagem, uma linha, né? um povo que permaneceu sempre firme e fiel durante toda a história. Então esse povo, na verdade, foi o que possibilitou uma ressurreição de toda a nação, de todo um povo. Então o povo se enfraquecia, mas Deus tinha aquele grupo ali, aquele grupo remanescente, que fazia com que ele despertasse lá na frente. E naqueles momentos de maiores provas, eram aqueles que permaneciam fiéis. Lembro lá na Babilônia? É fácil encontrar o remanescente ali na história da Babilônia. Nós temos ali os 3 amigos de Daniel, que não se prostraram diante da estátua. Nós temos o próprio Daniel, né, que se manteve firme ali durante todo o cativeiro. Nós temos Jeremias, que não foi para o cativeiro, mas ficou com o povo do lado de fora. Ele não foi levado, permaneceu firme, ele alertou o povo até o fim, e firme ali com aqueles que sobraram, né, dando força, encorajamento. Então Deus sempre tem um povo. E é com esse povo, é com essa linha que ele termina, que ele conclui a sua obra, né? É por isso que nós vamos finalizar aqui com esse texto de Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui em Apocalipse 12, 17 nós encontramos de novo o remanescente, chamado de o restante da descendência dela. Dela quem? Da mulher, que é a igreja. Então a igreja passou ali por um período traumático também, perseguida pelo dragão, mas aí parece que dessa mulher sobra apenas um restante. E esse restante é aquele que vai lutar até o fim contra o dragão. O dragão está irado justamente contra esse povo. E esse povo tem uma característica. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse gráfico aqui, que você está vendo aí na tela, mostra, é um resumo, né, é a jornada do povo de Deus. Está aí o gráfico. E nesse gráfico a gente pode ver como foi que Deus trabalhou. Então nós temos ali uma aliança no Éden, que alcança até Abraão. E com Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele faz Deus ele amplia o pacto, né? Ele apresenta novas promessas, né? Ele enriquece ali o conhecimento a respeito do plano dele com essa aliança que ele faz com esse povo. O povo remanescente que vem lá desde o Éden até chegar a Abraão. E depois com Abraão, ele continua até chegar aos dias de Jesus. Então até os dias de Jesus nós temos ali o Israel literal. Esse Israel literal deveria iluminar o mundo todo com a glória de Deus, mas infelizmente eles não cumpriram esse papel, não cumpriram esse propósito. Então Jesus agora amplia a promessa dele até os gentios, né? Os gentios são enxertados, né, no povo de Israel. E agora nós temos então o Israel espiritual, que é composto tanto por pessoas que fazem parte do Israel literal, né? E só que agora o grupo se expandiu, o grupo agora é muito maior, né? O Israel espiritual, ele visa alcançar o mundo todo, né? Deus ele mudou a estratégia aqui nos dias do Novo Testamento. E esse grupo segue até o fim, até o retorno de Jesus e lá na frente o restabelecimento da nova terra. Veja que a aliança ela tem um propósito justamente disso. Ela começa ali no Éden e ela é concluída na nova terra, porque o propósito de Deus com a aliança é restaurar a terra para que ela se torne como era nos dias do Éden. Na verdade, ela vai ser muito mais gloriosa que isso, né? Esse é um assunto também que a gente vai tratar num outro vídeo aí. Então é isso. A mensagem
de Deus hoje para você é o seguinte: você pode fazer parte desse grupo especial, desse povo remanescente. E esse povo remanescente, ele tem uma característica especial. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles mantêm o cerne da aliança, porque a aliança foi feita para que o povo pudesse se harmonizar novamente com a lei de Deus. Estar harmonizado com a lei de Deus é estar harmonizado com o próprio Deus, porque a lei de Deus é a expressão máxima do caráter de Deus. Foi justamente por quebrar a lei que o mundo foi afetado pela malignidade do pecado. É por causa da quebra da lei que o mundo sofre hoje. É por causa da quebra da lei que Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Ele pagou o preço que a lei exigia, que era o sangue do transgressor. Então ele pagou o preço no nosso lugar, ele pagou a dívida que nós deveríamos pagar, e por sua graça, a graça que vem dessa aliança, desse pacto, tanto eu quanto você podemos fazer parte de novo desse povo. Podemos nos harmonizar novamente com Deus, porque no pacto, na nova aliança, a promessa é que Deus escreveria a sua lei nos nossos corações. Nós vamos entender isso melhor nos próximos vídeos. Prepara aí, porque o próximo vídeo ele vai entrar no tema da Aliança do Sinai. Tá? Agora a coisa vai ficar um pouco mais complexa. Então é isso aí. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.